Vamos então para a estratégia Berman? Primeiro de tudo, vocês precisam saber que a estratégia Berman, eu já uso ela há muito tempo, tá? Eu desenvolvi essa estratégia para que me facilite nas minhas operações quando eu não estou conseguindo operar com price action. Não é porque eu desenvolvi que ela é minha, eu já falei. No mundo dos negócios, nada se cria, tudo se copia. Empresas, etc. É só formas diferentes e criatividades diferentes. Então, eu peguei dois indicadores que já existiam e uni eles numa estratégia que ela é consistente. Só que é uma coisa simples que eu fiz que até hoje ninguém conseguiu fazer. Até hoje, ninguém no YouTube, em nenhum lugar, tem uma estratégia consistente há mais de 10 anos. Eu sou a única pessoa do YouTube que tem uma estratégia de opções binárias consistente há mais de 10 anos. Eu sei que às vezes vocês podem gostar de estratégia do milhão, MHI, sei lá o que, sei lá no que, sei lá o que, é estocástico e o caramba, mas não são consistentes a longo prazo. Consistência a longo prazo é a estratégia Berman e eu posso provar isso para qualquer um, fazendo backtest desde quando o mercado abriu. Colocar o primeiro dia que eu consigo pegar no MetaTrader. Eu coloco para vocês, se vocês quiserem no final de semana, pelo Discord, eu já fiz isso. Eu tenho a estratégia Berman configurada para o MetaTrader de uma forma que ela roda um backtest automático. Não, ela ainda tem uns bugs, mas ela sempre dá mais derrota e evita win. Porque eu fiz isso de propósito para ficar mais próximo da realidade. Se você tivesse operado todas as entradas, sua taxa de acerto estaria lá de 60%, 62%. Isso porque tem uma taxa de 10% de margem de erro padrão do backtest. Nenhuma estratégia faz isso, nenhuma. Tá? Não adianta, tem gente que fala, mas é porque é backtest, na hora é diferente. Não é diferente, porque no MetaTrader ele pega como se estivesse em tempo real. É o que grandes empresas utilizam a ferramenta de backtest do MetaTrader para fazer robô com inteligência artificial, por exemplo. Então, se tá rodando, só que tem duas opções. Tem backtest otimizado e backtest cada tick. Otimizado, várias estratégias dão bom. Cada tick é o correto. Tá? Cada tick, a estratégia Berman é rentável e muito rentável. Então, eu sempre falo para os alunos, em qualquer lugar, caso vocês conheçam, podem entrar em contato comigo, mas já te digo que 99,9% de chance da estratégia que você conheça com indicadores não ser rentável a médio e longo prazo, beleza? Não significa que você não consegue ganhar dinheiro. Tem estratégia, tipo, com 50% de taxa de acertos, que se você tiver uma gestão boa, você consegue lucrar, tá? Estratégia Berman não precisa de martingale. Dá pra usar? Dá, mas não há necessidade. Melhor sem, tá? Mas enfim, vamos lá. E-book da estratégia Berman. Basicamente, o que vocês vão ver? Identificação de tendência, porque ela é uma estratégia seguidora de tendência. O que são os candlesticks? Existe a necessidade de você saber disso, eu já falei, né? Mas aí fica legal para vocês revisarem. Uma média móvel, banda de Bollinger e a estratégia Berman em si. Identificação de tendências. Quando a gente investe no mercado de opções binárias, a nossa principal aliada é a tendência. Então, com a tendência, a gente pode aumentar nossas chances de vitória em até 20%. Tá? Então, geralmente você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Se você consegue identificar a tendência corretamente, adiciona 20% em cima dos 50%, que dariam 10% a mais. Então, sua taxa de acerto já ficaria em volta de 60%. Isso é uma coisa muito bacana, só que muita gente tem dificuldade, né, de identificar a tendência. Tá? Então, como vocês sabem, a gente tem tendência de alta, de baixa e movimentação lateral. Tendência de alta, movimentação lateral e tendência de baixa. Tudo numa imagem só. Beleza? Essa plataforma que vocês estão vendo na imagem é Equioption, tá bom? O que são os candlesticks? Vocês também já sabem, tá? Aí tem um exemplo legal para vocês. E a média móvel. A média móvel é um indicador muito utilizado para identificar tendências e pode facilitar a decisão de compra ou venda, tá? Como que a gente vai colocar uma média móvel? A gente vai utilizar uma média móvel de período 100, beleza? Média móvel de período 100 é o que a gente vai utilizar
na estratégia Berman, beleza? Uma EMA. Se a média estiver apontando para cima, tendência de alta. Se estiver apontando para baixo, tendência de baixa, certo? Só que daí o que acontece? Lembrem que se o preço está acima da média, ela já está apontando para cima. E se o preço está abaixo da média, ela já está apontando para baixo, tá? Isso é fato. Então, tendência de alta, tendência de baixa, certo? E as bandas de Bollinger? As bandas de Bollinger acompanham o gráfico determinando uma linha inferior, uma mediana e uma superior. Ele é muito bom para analisar possíveis entradas em gráfico lateral ou em fortes tendências. Mas no caso da estratégia Berman, a gente vai operar só a favor da tendência. Beleza? Então a gente tem aí o exemplo das linhas superior, mediana e inferior. Beleza. E as estratégias de reversão com banda de Bollinger são muito conhecidas e tem várias versões. Só que eu, da Berman Investimentos, desenvolvi um método que aumenta os ganhos de quem utiliza com uma enorme facilidade. Basicamente, você vai utilizar a banda de Bollinger período 20 e desvio 2.5 e uma média móvel tipo EMA, que é uma média móvel exponencial, de período 100, tá? E depois de configurar os indicadores, a gente vai operar em gráficos de candlesticks de 5 minutos. Mas a gente também pode operar de 15. Eu vou mostrar para vocês um exemplo no de 15 e no de 5. Tá? E com isso, a gente vai verificar se a média móvel exponencial está para cima ou para baixo, indicando a tendência do gráfico. E a gente vai operar sempre a favor da tendência. Se é tendência de alta, a gente vai só fazer call, que são compras. E se é uma tendência de baixa, a gente vai só fazer put, que são vendas. Beleza? Então, assim que você verificar a tendência, você precisa aguardar um momento de entrar com a sua previsão. Para saber o momento exato de fazer a compra ou venda, é simples. Se a tendência for de alta, espera o candlestick tocar na linha inferior e abra uma operação de compra. E se a tendência for de baixa, espere o candlestick tocar na linha, ou seja, na banda superior e abra uma operação de venda. O tempo de expiração das ordens ou operações, ele deve ser sempre para o final do candlestick, sempre para o final da vela. Ou seja, vai colocar para finalizar em horários com final 0 ou 5. Se você está em M5, o próximo, que nem agora, são meia-noite e 6. Então, você entrou agora, você ia colocar a expiração para meia-noite e 10. Entendeu? Se você tivesse entrado meia-noite e 13, a expiração ia ser para meia-noite e 15. Qual que é a próxima expiração com final 0 ou 5? Tá bom? Mas isso em M5. Em M15 tem que ser de 15 em 15. Então, seria meia-noite, meia-noite 15, meia-noite 30, meia-noite 45, 1 da manhã. 1h15, 1h30, 1h45, 2 da manhã. 2h15, 2h30, 2h45, por aí vai, tá? Então, nesse cenário, vocês podem ver uma tendência de baixa. Esse backtest é antigo, tá, pessoal? Se eu fosse fazer agora, eu ia colocar um exemplo mais próximo da realidade. Vocês vão ver que tem muitas vitórias. Realmente, eu peguei um momento... Eu nem precisei pegar um momento muito bom. Vocês podem ver que a barra ali da operação estava ali. Eu só abri o gráfico e peguei. Só que eu não me liguei nisso. Deu muitas wins e você acaba achando que, nossa, você vai ganhar 14 vezes e perder só uma. Nada disso, tá? Então, beleza. Nesse exemplo, a gente tem uma tendência de baixa, então você só vai vender. Quando que você vai vender? Quando tocar na banda superior. Então ali a gente tem um exemplo de 2 vitórias, uma derrota e 2 vitórias ali. Depois disso, tendência forte de alta, aí você tem uma vitória, depois 4 vitórias, 2 vitórias e depois mais uma vitória, 8x0 nesse momento. Então, no total, seriam 14 vitórias e uma derrota, payout de 75%, que é um payout baixo. Em rentabilidade, a gente ia ganhar R$ 950 em 2 dias. Tá? Porém, lembre que é um exemplo fora do comum. Tá? Observação. A estratégia Berman, uma coisa muito importante para vocês saberem. A estratégia Berman, quando você toma loss, lembra da banda de Bollinger. O que eu falei da banda de Bollinger? Quando o preço rompe a banda de Bollinger, ele tende a continuar rompendo. Muita gente não presta atenção nisso. Aí o cara toma loss na estratégia Berman e continua entrando nas próximas velas. Você não deve. Tomou loss, espera o preço finalizar dentro das bandas, totalmente dentro, espera ele voltar. Voltou 100% dentro das bandas? Beleza.
Agora sim você entra. Tá? Então, vou mostrar para vocês na prática. Basicamente, você deve colocar aqui, ó, indicadores, uma média móvel exponencial, período 100. Vou aumentar a espessura. Não, vamos deixar isso aí mesmo. Olha que legal, dá pra colocar histograma, ó. Ah não, fica muito feio, né? Nossa senhora. Vai assim mesmo. E, beleza. E uma banda de Bollinger. Período 20, desvio 2.5. STD-Dev é o Standard Deviation. Vamos tirar a linha do meio. Deixar só de cima que a gente vai vender. E a de baixo a gente vai comprar. Tá bom? Você usa martingale? Não. De vez em nunca, quando eu falo, meu, vou usar só hoje. Tô com stop e já era. Entendeu? Mas de preferência não usem, tá? Mas enfim, vamos lá. Aqui a gente tem então a estratégia configurada. Você vai operar, qual que é a primeira coisa que você precisa verificar? É a média móvel, certo? Tendência de alta você compra, tendência de baixa você vende. Porém, uma coisa que muita gente não presta atenção é que a média ela tem que estar completamente fora das bandas. Por quê? Se a média está aqui dentro, por exemplo, você olha e você fala, não, beleza, tá tendência de alta. Se tocar aqui embaixo, eu vou comprar. Mas se ele tocar lá embaixo, já vai estar abaixo da média. Para tocar lá embaixo, quando a média está dentro das bandas, para tocar lá embaixo, vai ter que ultrapassar ela. Então, em algum momento, a média começou a apontar para baixo. Entendeu? Então já não presta, não tá certo. A média tem que estar totalmente fora das bandas. Não pode estar dentro. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Como que vai funcionar? Você vai ter que pegar uma tendência de alta. Igual aqui. Certo? Verificou a tendência de alta? Você vai comprar quando tocar na banda inferior. Então aqui, ó. Tocou, comprou aqui, finalizou abaixo. Perdeu. Ó, aqui, um cara que não sabe dessa regra, toma outro loss. Mas você perdeu um, parou. Aqui, ó, tendência de alta, tocou na banda inferior, comprou aqui, finalizou acima. Ganhou. Tá? 1x1. Aí aqui, ó, tendência de alta. Tocou na banda inferior, comprou, subiu, ganhou. Vitória. Tocou de novo, comprou, subiu, ganhou. Vitória. Tendência de alta. Tocou, comprou, subiu, ganhou. Aqui tocou por pouquinho, talvez teria tomado loss. Pode considerar loss. Aqui, ó, win. Tá um pouquinho diferente daqui, mas seria win. Vamos considerar um loss e um win, tá? Aqui a média já estava dentro. Aqui tá fora, se o preço bater aqui na banda, a gente entra vendido. Então aqui teria ficado com um resultado muito bacana, tá? Vamos pegar um exemplo de tendência de baixa. Tendência de baixa, você vai vender quando tocar na banda superior. Então, ó, tocou aqui, vendeu, ganhou. Praticamente tocou aqui, vendeu, ganhou. O ideal é esperar tocar mesmo, tá? Então nesse caso não teria entrado. E aqui, quando rompeu, olha que interessante. Estão vendo que aqui rompeu a média, a banda, quer dizer, teria dado loss. Só que quando rompeu, ele já estava rompendo a média. Então esse loss você teria evitado. Olha que bacana. Né? Muito bacana. Então a gente conseguiria ter evitado essa derrota. Aqui, ó, mesma coisa. A média já estava sendo rompida quando rompeu a banda. Então você teria evitado essa loss. Beleza?
Tendência de alta, ó, comprou aqui, ganhou. Enfim, eu tenho o meu indicador da estratégia Berman, tá? Meu indicador da estratégia Berman, ele mostra essa média móvel que ela fica vermelha quando ela tá para baixo e ela fica verde quando ela tá para cima, e mostra verde e vermelho para as vitórias e derrotas com a estratégia Berman, tá? Então, a gente pode contabilizar aqui todas as vezes que deram win e deram loss, tá? E funciona direitinho esse indicador. Vamos fazer uma contabilização aqui, ó. Aqui é um momento muito legal. Vocês podem ver que se eu pegar aqui direto, a maioria é tudo verde, ó. Tipo, no geral, tem muita win. Estão vendo? Olha esse cenário aqui, ó. Esse dia aqui, se eu não me engano, eu passei sinal esse dia. Deu 9 wins seguidas. Eu consegui evitar essa loss. Acho que peguei isso aqui, ó. Isso tudo, ó. Deu 9 wins seguidas no EURUSD. 9x0 na sala de sinal gratuita. Mas enfim. Não, vermelho é loss e verde é win, tá? Bom, vamos pegar aqui um cenário mais próximo da realidade. Aqui, ó. Aqui tem umas loss. Beleza, tá? Então vamos pegar esse intervalo aqui. Eu quero pegar um intervalo que tenha mais loss. Beleza. Mas tem também muita win. Aí é difícil, não tem nem o que fazer. Vamos lá. Vamos contabilizar quantas vitórias deram e depois quantas derrotas. Então, vitórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 vitórias. Vocês devem ter percebido, o indicador ele vai nu e cru. Ele pega e dá, se você perder 20 seguidas, ele contabiliza as 20 seguidas. E isso a gente vai fazer depois do backtest sem considerar essas losses em sequência, tá bom? Isso é fácil, não teve nem como eu mexer aqui. No MetaTrader ele tá arrumadinho, mas aqui não. Agora loss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 35 wins e 16 loss. Certo? Isso padrãozão. E agora vamos só ver aqui as loss em sequência. Aqui, ó, deu uma loss e aqui deu 2 loss em sequência. Então, isso aqui é uma loss só. Por quê? Porque você perdeu uma, você não teria operado aqui, certo? Então, você perdeu uma operação só. Então, menos uma loss. Deixa eu já ir anotando. Vou anotando no Notepad, aí depois eu já passo para aí. Menos uma loss. Aí aqui são menos uma win. Tá? Aqui por que menos uma win? Porque ele ganhou, então você tem que esperar voltar. Aí ganhou uma, voltou totalmente, aí nas outras duas você entra. Então, menos uma loss e menos uma win. Uma win aqui você não teria pego a oportunidade. Que era a win depois do loss. Aqui, menos uma loss e menos uma win. Então, já menos 2 loss, menos 2 win. Aí aqui, menos uma win, menos 2 loss, 2 wins, tá? Menos 2 wins e menos 2 loss, beleza? Aí aqui, beleza, menos uma loss, menos uma win, menos essa win aqui, menos essa loss. Aqui são menos 2 wins e uma loss só. Win, loss, menos uma win.
6 para 8. Beleza. Tô acabando já. Show. Então... Ah, aqui faltou um. Beleza. Então, no total, foram menos 6 loss e 8 wins. Quanto que a gente tinha ficado? Cadê o número? Ué? Ah, tá aqui. 35 e 16. Aí, menos 6, menos 8. Menos 6. O que é isso que eu tô fazendo, pessoal? É pra gente saber quanto resultado que a gente ficaria fazendo aquilo que eu falei. Tomou loss, espera o preço voltar totalmente. Então, seriam 29 wins e 8 loss. Tá? Oh, perdão, é ao contrário. 10 loss e 27 wins e 10 loss. Vamos fazer o cálculo. Não é sempre que isso adianta, tá? Só que eu opero dessa forma. Por quê? Porque se você ficar operando direto, você toma muita loss em seguida, pode atrapalhar o emocional, pode bater o stop do dia se você pegar isso logo de cara, sem contar que às vezes você tá usando martingale, eu não uso e não recomendo, mas caso você esteja, você se lasca, entendeu? Tava ao contrário. Mas enfim, agora tá certo. Então, no primeiro caso, a gente tinha 35 mais 16 é 51. Então é 35 dividido por 51, dá uma taxa de acertos de 68,6%. E no de baixo, vamos ver, não é sempre que muda, tá? Às vezes fica até pior, mas eu prefiro. E no de baixo, 27 dividido por 37, 72,9. Ó a diferença. Tá? Isso aqui, pessoal, é ao contrário, viu? É aqui, ó. É menos 8 e menos 6 loss, tá? Então dá isso aqui. É que aqui tava ao contrário. Aqui. Ah, já arrumou. Então, olha a diferença. Só que a rentabilidade, provavelmente do 35x16 vai ficar melhor. Porque você deu mais entradas. É aquele mesmo exemplo do 8x4. Só que nesse caso você pode entrar com mais dinheiro, entendeu? Quer ver, ó? 35x vezes 80 menos 1.200. Você ia ganhar 1.200%. No caso, é 12 vezes. Entrou com 100 reais, ia ganhar 1.200 reais. Normal. E no de baixo, entrou com... ia ganhar 11,6 vezes. Menos, certo? Quase sempre vai ser menos, porque são menos entradas. Porém, você podia ter feito a entrada de 200 reais, entendeu? Porque você sabe que você tá arriscando menos. Cara, M15 EURUSD, tá? Ela é muito boa. EURUAUD também é muito boa, tá? Ó que bacana em EURUAUD. Muito bacana. Tanto em M5 quanto em M15, tá? Aí tem AudiCAD também. Em M5 é muito boa. Ó os carinha puxando a corda. Estão lá até agora, meu. Devem estar cansados. AudiJPY também é bacana. A gente tem GBP-JPY, que é interessante. A gente tem... Olha o GBP-JPY, que bacana. Olha quanto é o win. Máquina de win. Se liga nisso daqui, ó.
Eu não sei se é esse. No ouro dá muito certo. Só que o ouro da Ike Option não é esse mesmo, tá? É que esse ouro aqui, ele tem muita sombra, tá vendo? Nossa, esse aqui, tipo, até em M1, se eu não me engano, é bom. Deixa eu ver. Ó, até em M1 é bom. Olha isso. Mas isso aqui é só... Não dá pra operar. Olha isso aqui. Imagina, você faz uns soros aqui, meu. Mas isso aqui é... Não dá não, tá, pessoal? É só pra brincar com vocês aí. Tem uns exemplos, tem uns ativos muito legais. É porque eu nem lembro mais, porque antigamente eu operava neles. Agora a gente nem tem mais como operar. Ó, Euro CHF é muito bom, tá? Mas se eu não me engano, eu acho que era o... Não lembro se era o SDZAR. Não. Enfim, tem uns ativos aí que são melhores. Observação, essa plataforma de backtest que eu tô mostrando pra vocês, esse indicador, ele está adaptado para que ele fique o mais próximo da realidade, tá? Se eu fosse colocar no jeito que muita gente usa indicador, desse jeito, a galera engana os outros. Olha como fica melhor ainda. É como se estivesse fazendo backtest em cada tick no MetaTrader. Fica 1000 vezes melhor, tá vendo? Olha isso. Fato, realmente fica 1000 vezes melhor. Se eu não me engano, até em M1 fica bom. E aqui é legal, se você testar com desvio 3.0, também fica bom. A assertividade dá uma aumentada legal. Olha isso aqui. Ah, é isso aqui mesmo, ó. Desvio 3.0. Olha isso. Quantidade de wins em sequência. Só que esse daqui, ele pega a entrada dentro da banda, tá vendo? Ele pega a entrada com a média dentro da banda. É diferente do outro. E por que não é tão bom? Porque em tempo real, às vezes não daria entrada. Igual aqui, ó. Nesse exemplo aqui, tá errado. Por quê? O preço tá aqui. Em tempo real, quando ele batesse na banda, a média tava como? A média móvel. Tava pra baixo quando ele tocou aqui. Ele tava aqui. Quando ele desceu aqui, a média começou a ficar pra baixo. Média pra baixo você vai comprar? Não. Entendeu? Então essa entrada aqui teria sido mandada quanto? Quando? Quer dizer, só aqui, ó, teria sido feita essa compra. Nesse momento aqui. Entendeu? E aqui essa venda, por exemplo, ó, teria sido mandada só aqui. Do mesmo jeito teria dado bom. Comprou aqui, ganhou. Vendeu aqui, ganhou. Comprou aqui, ganhou. Essas 3 wins teria feito. Mas são sinais atrasados. Eu já passei sinal assim, deu certo, tá? Mas não é a mesma coisa. Entendeu? E outra, lá no outro indicador eu uso o preço da média dividido pelo preço de fechamento e o de abertura da vela anterior. Então é um esquema muito mais próximo da realidade. Enfim, alguém tem alguma dúvida sobre a estratégia Berman? Ah, pessoal, por que a estratégia Berman funciona tão bem? Porque ela é basicamente entrada em pullback, tá? Por que entrada em pullback? Tendência, pontos mínimos, tendência, pontos máximos da tendência, tá? A estratégia Berman, ela te facilita para você entrar em pontos mínimos e máximos de tendência. Só que vocês podem ver que ela não vai ser tão precisa igual um price action da vida, entendeu? Por quê? Porque você vai estar lá operando, em alguns momentos, você não vai estar numa tendência forte, igual aqui, por exemplo. Aqui, ó, a tendência era de baixa por causa dessa queda absurda. Com o price action, se você conseguisse identificar que aqui começou uma tendência de alta, você não teria entrado. Como também existem momentos que dá pra ganhar muito sem considerar a tendência. Igual aqui, ó. Só retração de banda de Bollinger aqui você teria ganho umas 10 seguidas, entendeu? Isso tudo você vai conseguir interpretar com o tempo. Tá? Por que eu recomendo estratégia Berman para todos vocês? Quer ganhar dinheiro? Use estratégia Berman. Por quê? Porque a estratégia Berman vocês vão ganhar confiança.
vocês vão começar a ganhar um pouquinho, ter uma consistência, aí vocês vão estar operando. Lembrando que esse indicador aqui é o que dá mais win do que loss, tá? Tá errado esse indicador. É a primeira versão que eu fiz. Podem ver que lá é V2, ó. Aqui, ó. Cadê? Vamos ver um exemplo legal, pera aí. Deixa eu ver. Buguei, pessoal, desculpa. Esqueci o que eu tava falando. Ah, lembrei. Você pode ver um exemplo legal. Deixa eu ver se eu acho, né? Tipo aqui, ó. Aqui é um pullback. Pullback não, é uma resistência. Aqui era um suporte, foi rompido, virou resistência. Aí você tá operando. Aí você vê que essa região coincide com a banda de Bollinger, que é a estratégia Bearman VIP, é isso aqui. É o nosso price action junto com a estratégia Bearman. Então aqui você teria pego 3 wins logo de cara. Beleza? Pode pegar 3 wins depois uma loss, ou, bateu 2 wins já poderia ter saído fora. Lembra, 2 wins, 2x0 é melhor do que 3x1. Muita gente acha que 3x1 é melhor que 2x0. 2x0 é melhor que 3x1. Tá? Isso é fato. Fato total. Beleza, eu mando, tá? A lista dos ativos. Assim, para quem tá começando, faz o seguinte. EURUSD em M15, AUD-CAD e AUD-JPY em... Pode usar AUD-USD também, se quiser, em M5, tá bom? Bom, a aula finaliza por aqui. Passei todos os conteúdos. Agora eu vou só pegar a avaliação lá para mandar para vocês, tá? Deixa eu achar aqui. Formulários Google. Opa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estratégia Bearman. Achei. Fazer uma cópia. Segunda, terça, quarta. É a avaliação 4, né? Não, avaliação 3. A gente teve a primeira aula, a segunda aula. Nossa, a gente tá na terceira aula ainda. Quarta-feira, segunda, terça, quarta. Vou enviar pra vocês, tá? Lá no Telegram, como sempre. Façam lá a avaliação o mais rápido. Mais rápido possível não, pessoal. Desculpa. Façam a avaliação no tempo de vocês. Tá? Tempo que for preciso. Façam a avaliação. Aí quando vocês fizerem, eu tô de olho aqui esperando a quantidade de respostas. Quando tiver umas 15, 20 respostas, eu já faço a correção. Beleza?
Tô aguardando, pessoal. Tô aguardando. Quero ver, hein? Só esperando. R$ 500 é quem é top, tá? R$ 500 é top. Quem pagou R$ 500 tá lá no Telegram. Caso tenha pago R$ 500 e não tá no Telegram, verifica lá no e-mail e entra. Ou qualquer coisa envia mensagem pra gente. Tô esperando, pessoal. Façam com atenção. O pessoal não tá tendo uma nota. Todo mundo tá com nota acima da média. Mas, até agora ninguém tirou 2, por exemplo. Só que tá bem balanceado. A nota média tá 4,13. É como se fosse um 8,2, entendeu? A maioria tá com 4 agora. Então, façam com calma, tá? Ó, a mais errada. Quantas vitórias conseguiríamos neste período utilizando a estratégia Berman? É onde o pessoal tá mais errando. Eu vi aqui na crítica, continuo achando que a apostila em PDF para o acompanhamento da aula seria mais didático. Então, eu falei no início da aula, lá no Facebook eu postei o PDF da estratégia Berman antes da aula para vocês acompanharem junto, tá? Eu postei lá no Facebook o PDF da estratégia Berman. Eita. Ninguém teve uma nota bem triste. Como não consegue abrir o link? É algum bug, porque o pessoal tá todo mundo conseguindo. Tenta entrar pelo computador ou pelo celular. Vamos lá então? Bora. Ó.
A estratégia Berman é uma estratégia seguidora de tendência, certo? Com operações nos pontos máximos e mínimos de retração. Correta resposta. Ela é rápida? Não. Ela é uma estratégia de lateralização para entrar após o rompimento das bandas? Também não. Deve ser utilizada para operações contra a tendência? Também não. Tá? Só a Berman 2.0. Para realizar uma compra na estratégia Berman, quais são os requisitos? Compra, a gente precisa de uma tendência de alta, tocar na banda inferior. E venda, tendência de baixa e vender na banda superior. Tá? Então, realizar uma compra, a gente precisa da média móvel apontando para cima. Então, o resto a gente já elimina. É ou a primeira ou a segunda, porque está apontando para cima. E deve haver um toque na banda superior? Não, seria uma operação de compra na máxima, não faz sentido. E aqui, média móvel apontando para cima e um toque na banda inferior. Comprou, já era, tá? Em qual das alternativas devemos realizar uma venda conforme a estratégia Berman? Aqui, não, tendência de alta, tocou na banda inferior. Aqui, não, média dentro da banda. Aqui, não, tendência de alta. E aqui sim, tendência de baixa, tocou na banda superior, vendeu, beleza? Quantas vitórias conseguiríamos neste período utilizando a estratégia Berman? 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Tendência de alta. Tocou banda inferior uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Beleza? Show de bola. Quantas derrotas teríamos neste período utilizando a estratégia Berman? Quantas derrotas a gente teria aqui, pessoal? Tendência de baixa, tocou na banda superior, você vai vender. Aqui você vendeu uma vez, tomou loss, você vai vender de novo? Não. Se tivesse vendido de novo, teria tomado 2 loss. Se vendeu de novo, tomou só uma loss e depois não aconteceu nada. Aqui ele rompeu aqui, mas a tendência era de baixa, tá? Aí agora a parte da nota. Falem aí no chat, alunos. Ó, agora a parte da nota. Falem aí no chat, alunos Basic, Top e VIP. Qual nota vocês atribuem para a aula de hoje? De 1 a 10. Nove porque a aula acaba. 9 mais 1. Valeu, pessoal. Valeu. Que bom que vocês estão gostando, então, das nossas aulas. Tá? Então, vou botar aqui. Crítica. Vamos lá, então. E 5 de 5 aqui, acertamos todas. Estratégia Berman é uma estratégia seguidora de tendência com operações nos pontos máximos e mínimos de retração. Para realizar uma compra na estratégia Berman, a gente precisa que a média móvel esteja apontando para cima e deve haver um toque na banda inferior. Uma venda na estratégia Berman deve ser feita numa tendência de baixa, num toque na banda superior. Nessa imagem, a gente teria 5 vitórias, porque a gente teve 5 toques na banda inferior com uma tendência de alta. E a gente teria apenas uma derrota graças à nossa gestão, utilizando aqui a estratégia Berman. Beleza?
Então, na última questão a média está praticamente lateralizada. Se a média está fora das bandas, é praticamente impossível ela estar lateralizada, tá? Se ela está fora da banda, é porque está em tendência, seja de alta ou de baixa. Ela nunca vai estar fora da banda e lateralizada. Porque, para ela estar lateralizada, ela tem que estar rompendo e desrompendo muito, entendeu? Beleza? Então, pessoal, a aula fica por aqui, tá? Um forte abraço para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aí depois, assistir essas aulas aí quantas vezes vocês precisarem, beleza? A gente teve então uma aula de quase 4 horas de aulas, pessoal. Vocês podem ver que a gente já passou praticamente, não passou, né, mas a gente já teve 3 e pouquinho, agora quase 4 horas. A gente já tá com quase mais da metade do que foi prometido, né? Então vocês podem ver que aqui na Berman Investimentos eu sempre tento dar para vocês, trazer para vocês mais do que eu prometo. Prometi 25 horas de aulas e provavelmente a gente vai ter 35, 40 horas mais até, beleza? Então meu foco é sempre ajudar vocês o máximo possível. Vocês podem ver que eu adoro estar aqui com vocês, toda vez tentando melhorar, sempre vendo feedback. Por isso que é legal o feedback. Eu vi o feedback do rapaz na aula passada, do PDF. O que eu já fiz dessa vez? Eu preparei o PDF e mandei no Facebook antes da aula, entendeu? Então sempre visualizando isso. Eu comecei a explicar um pouquinho mais devagar, por isso que a aula tá demorando mais, porque teve gente que disse que eu tava rápido demais. Então sempre tentando melhorar para ajudar vocês. Um forte abraço, então, tenham todos uma ótima noite e até amanhã, 9 horas, para nossa aula da estratégia Berman VIP, beleza? Um forte abraço para vocês e até amanhã. Falou, pessoal. Boa noite.